Bom, bom dia. Vamos começar, então, com um caso clínico, tem uma reação de hipersensibilidade pós-vacinais. A paciente é sexo feminino, uma mulher de 24 anos, auxiliar administrativa aqui de São Paulo, e ela veio com a queixa de alergia à vacina. A história é que, em um determinado dia, numa aldeia... eu não estou ouvindo. Onde que diz livro? Ela fez a primeira dose da Pfizer, 1h30 da tarde, e aí, cerca de 40 minutos depois, ela já estava em casa, ela evoluiu com uma sensação de sufocamento, tosse seca, um rasgo cutâneo, turbação visual e mal-estar. Ainda em casa, por conta própria, ela decidiu tomar dexametasona 8 mg. E aí, cerca de 2 horas depois da aplicação da vacina, por persistência de sintomas, ela decidiu procurar um pronto-socorro. Ela estava então com urticária, um edema palpebral, labial e uma sensação de desmaio. O exame físico do pronto-socorro que chamava a atenção, ela estava com agitação psicomotora, estava normotensa, com a frequência cardíaca de 130, e na ausculta respiratória a gente já conseguia ver a presença de vírus respiratórios e uma saturação de 96%. No exame cutâneo, ela tinha pápulas e placas eritematosas em abdômen, membros, região cervical e dorso, compatíveis com urticária, e um angioedema palpebral e labial. No pronto-socorro, então, 10 minutos depois da admissão dela, ela foi administrada adrenalina intramuscular, diplamina e prednisona. E a paciente evoluiu com melhora parcial dos sintomas, então as urticas se reduziram, ela mantinha angioedema e já não tinha mais sintomas respiratórios. Recebeu alta após 4 horas de observação. Ao ser questionada, ela falou que 3 dias antes da aplicação da vacina, ela havia tomado um comprimido de cetrolato e um comprimido de ibuprofeno por conta de cefaleia. Mas no dia da vacina, ela não havia feito uso de nenhuma outra medicação. De antecedentes, nada chamasse a atenção do ponto de vista de reação de hipersensibilidade a medicamentos. Ela também não tinha antecedentes de reações vacinais, o calendário vacinal estava atualizado. Não tinha antecedentes de atopia, com asma alérgica, rinite alérgica. E de história, ela contava só uma cefaleia pré-menstrual, que havia sido o motivo dela tomar os anti-inflamatórios no dia 3 dias antes da vacina. De antecedentes familiares, nada que chamasse a atenção. Daí a questão, vocês podem responder pelo QR Code ou entrar por gg.gg/alergia01. Então, qual a provável reação de hipersensibilidade a paciente apresentou depois daquela dose, né? Então, foi uma reação de hipersensibilidade vacinal sem anafilaxia? Foi uma anafilaxia pós-vacinal? Foi urticária e angioedema tardios? Ou uma urticária crônica pós-vacinal? Então, alguns já começaram a responder, está todo mundo respondendo anafilaxia pós-vacinal. A gente vai ver as respostas no decorrer da... E ainda sobre o caso, questão 2. Em relação aos mecanismos de hipersensibilidade, em relação aos mecanismos de hipersensibilidade de leituras, qual seria o mecanismo imunológico provável? Seria tipo 1, hipersensibilidade G mediada. Tipo 2, citotoxicidade mediada por células. Tipo 3, mediada por imunocomplexos. Ou tipo 4, seria imunidade celular. Então, aí 60% respondeu tipo 1, 27, tipo 2, e alguns acham que é tipo 3. Ou agora alguns acham que é tipo 4 também. A gente vai vendo também o decorrer da aula. Daí que eu trouxe só para mostrar que a Organização Mundial de Alergia atualizou os critérios de anafilaxia agora em 2020. Na tentativa de abranger uma quantidade maior de pacientes, tornar mais fácil esse diagnóstico. Então, são basicamente 2 critérios. O primeiro envolve a pele, então seria o acometimento cutâneo ou urticária ou angioedema, associado a pelo menos mais um sistema. Pode ser uma alteração respiratória, como broncoespasmo, hipoxemia ou pele, e alteração circulatória, como hipotensão ou síncope, ou pele, e alguma outra alteração, como no sistema gastrointestinal, como diarreia. O segundo critério que eles trouxeram foi para tentar atingir aqueles 10 a 20% dos pacientes que evoluem com anafilaxia sem sintomas cutâneos, então sem urticária e sem angioedema. Então, seriam os critérios isolados, como uma redução da pressão sistólica, redução da sistólica de pelo menos 90 milímetros de mercúrio ou 30% do basal, ou isoladamente um broncoespasmo ou isoladamente um envolvimento laríngeo. Então, diante de um provável alérgeno e o paciente evolua com algum quadro clínico desses,
a gente está apto a diagnosticar anafilaxia e qualquer médico está apto a tratar. O tratamento eu trouxe aqui só para deixar claro que a adrenalina é intramuscular e não subcutânea, no baixo lateral da coxa, a dose 0,3 a 0,5 miligramas no adulto, e pode ser repetida a cada 5 ou 15 minutos, a depender do quadro. Os outros tratamentos, como elevação dos níveis, cristalóides, check-up aérea, antialérgico, corticoides, são tratamentos secundários do padrão ouro e adrenalina. E aí, a questão 3, voltando ao caso, então. Considerando o tipo de reação apresentada no caso, quais seriam os próximos passos, pensando na investigação da paciente? Então, eu investigaria reações de hipersensibilidade ao látex e ao polietilenglicol. Letra B, investigar reações de hipersensibilidade ao látex e ao ovo. Letra C, manter a paciente em uso de antihistamínico e uso contínuo até a segunda dose da vacina Pfizer. Manter a paciente em uso de corticoide sistêmico e antileucotrieno até a segunda dose da vacina Pfizer. Nossa, não estou escutando nada. Questão 3, então, a maioria acha que a ideia é investigar a reação de hipersensibilidade ao látex e polietilenglicol. Mas todo mundo aí marcou um pouquinho. Mas a maioria E aí, o nosso segmento ambulatorial. Primeiro, a gente certificou com a paciente se ela havia ou não sido notificada à Anvisa. Ela não tinha sido notificada, ela sabia disso. Então, independente de onde ela tivesse recebido a dose da vacina, como nós recebemos a paciente para investigação, nós notificamos o caso à Anvisa. Nós prosseguimos a investigação de hipersensibilidade ao látex, visto que o potinho da vacina ele contém o látex, né, na borracha da tampa, e essa proteína pode ser carregada durante a aplicação da vacina. Então, nós fizemos o GE7 para látex, que veio negativo, e o prick-to-prick, que foi pricando a luva de látex e a paciente, também encontramos resultado negativo, o que por hora afastou essa possibilidade. Realizamos também testes cutâneos com as funções da vacina Pfizer e Coronavac. Aí, primeiro fizemos o prick teste. O prick teste foi feito, então, com controle positivo da histamina, que tem que vir positivo, e controle negativo, que é só soro, que tem que vir negativo, então isso validou o teste. E aí a gente aplicou o prick aqui com vacina Pfizer e Coronavac na direção de 1 para 10. 15 minutos depois, nós avaliamos se o resultado veio negativo. O objetivo é tentar encontrar, comprovar o mecanismo IgE mediado envolvido aqui. E aí, como o resultado veio negativo, a gente, então, procediu a investigação com teste intradérmico. O intradérmico foi realizado com uma diluição maior de 1 para 100 na Coronavac, 1 para 100 na Pfizer e controle negativo, que é soro. Então, nós injetamos uma quantidade de 0,03 ml na pele do paciente e avaliamos 20 minutos depois se a pápula aumenta. Então, vimos que o controle negativo permaneceu no mesmo tamanho 3x3, a Coronavac permaneceu no mesmo tamanho 4x4 e a Pfizer aumentou de 3x3 para 6x5. Para a gente considerar um teste positivo, idealmente ele teria que dobrar. Não dobrou, mas aumentou a pápula. Então, nós deixamos como um teste aí duvidoso. Então, baseado no quadro clínico da paciente, nessa investigação inicial que fizemos, qual a conduta a respeito do segmento do esquema vacinal? Contraindicar a próxima dose de qualquer vacina contra a Covid, substituir o fabricante da próxima dose sem precaução adicional, substituir o fabricante da próxima dose com a supervisão de pelo menos 30 minutos, ou vacinar a paciente com Pfizer sob supervisão de pelo menos 30 minutos. Então, a maioria colocou contraindicar a próxima dose com qualquer vacina Covid, ou talvez substituir o fabricante da próxima dose com supervisão de pelo menos 30 minutos. Aqui voltando ao caso. Então, o que a gente fez? A gente tinha testado a Coronavac como uma segunda opção, uma outra plataforma vacinal. Então, como o teste não veio duvidoso, veio negativo, e era uma outra plataforma, então a gente optou por realizar a aplicação da vacina Coronavac na paciente. Ela permaneceu em observação no nosso ambulatório por 1 hora, e não teve nenhuma reação de sensibilidade, urticária, broncoespasmo, e foi liberada após. Agora vamos ver a Então, vamos lá, pessoal. Então, assim, o caso serviu para ilustrar uma situação hoje do dia a dia relacionada às vacinas de Covid, né? Nós já tínhamos
algumas situações semelhantes com outras vacinas, os pacientes apresentarem sintomas e por vezes, sintomas imediatos, e aí é importante esclarecermos um pouco se essas reações têm alguma causalidade com a vacina, às vezes é uma coincidência, pode ser só uma relação temporal, a gente reporta como evento diverso, mas o objetivo principal da investigação do evento é tentar avaliar a questão da causalidade, e a gente vai contar um pouquinho para vocês como a gente tem feito isso e na tentativa de esclarecer algumas coisas do caso. Então, sempre quando pensamos em hipersensibilidade em vacinas, nós consideramos dois aspectos. Um é aquele paciente que já é alérgico, paciente com asma grave, tem uma alergia alimentar, alergia a algum medicamento mais sério, que precisa ser vacinado, então isso acabou gerando bastante dúvida, principalmente em relação às vacinas do Covid desse ano. Então, tem muita gente que procura aconselhamento que não sabe se pode tomar, se é alérgico a algum componente vacinal. Ou aqueles casos, como é o nosso caso aqui, que a Isadora apresentou para vocês, o paciente teve um evento adverso, temporalmente relacionado com a vacina, e a gente precisa esclarecer se esse evento adverso, se a causa foi a vacina ou não. Então, é importante entender esse conceito de evento adverso como qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação, que não necessariamente possui uma relação causal. Então, no sentido de segurança, de farmacovigilância, é importante que nós reportemos e que a gente precisa entender que qualquer evento que aconteça, de um modo geral, até 30 dias depois que o indivíduo recebeu uma vacina, e que não exista nenhuma outra causa para aquele evento, né, febre, dor no corpo, ou uma urticária, ou um outro sintoma, nós podemos reportar como um evento adverso, e aí pensando na temporalidade, mas isso não quer dizer que foi a causa. Então, aqui só para vocês entenderem que existem várias iniciativas em farmacovigilância no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Então, a Brighton Collaboration Group tenta padronizar as definições desses eventos, né? O que é classificar esses eventos. Então, por exemplo, se eu estou diante da suspeita de uma síndrome de Guillain-Barré após uma vacina ou uma anafilaxia, o ideal é que eu procure os consensos, e aí, para padronizar, na verdade, para identificar aquele evento, para mostrar, não, isso realmente é um Guillain-Barré dentro dessa classificação mundial. Ou preenche os critérios de anafilaxia para essa classificação mundial, e a partir daí a gente vai investigar aquele evento ou não. Então, existem outras iniciativas, mas todas atreladas, e aqui no Brasil, a Anvisa investiga os eventos adversos em parceria com o Programa Nacional de Imunizações, através do Comitê de Farmacovigilância, e do Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde. E, sem dúvida nenhuma, com o advento das novas vacinas para o Covid, existe um olhar diferenciado para esses eventos adversos, para que a gente consiga identificar tudo isso. Então, toda vez que vamos falar de eventos adversos, falar dos eventos adversos, nós temos que pensar qual a vacina, então, qual o meio dessa vacina, qual o meio de cultura, essa vacina tem alguma proteína alergênica suspeita, uma vacina que tem ovo, ou tem gelatina, e aqui no caso das vacinas de Covid, por exemplo, a vacina da Pfizer tem o polietilenglicol, que é uma substância implicada em reações adversas a medicamentos, de reações imediatas. Então, a gente precisa entender qual é a vacina, e precisa avaliar os constituintes da vacina. Existem os fatores relacionados aos vacinados. Extremos de idade, um indivíduo com história de alergia prévia, um indivíduo que conta que tem alergia a medicamentos graves, ou alguma alergia alimentar, ou alguma outra condição que facilite ou propicie que ele tenha se exponha a outros alérgicos, incluindo as vacinas, que tenham algum tipo de reação, e outras relacionadas à administração, né? Qual o local que a vacina, falando de reações locais, qual o local que essa vacina foi aplicada, né? Se foi uma reação local, checar, na verdade, todas essas vias. E aqui existe só para vocês entenderem, então, toda vez que nós pensamos num evento adverso,
uma relação de tempo, olha, começou um dia depois da vacina, ou 30 minutos depois da vacina, e eu não achei nenhuma outra causa. A gente parte para a próxima etapa, que é tentar avaliar causalidade. E existe um algoritmo para tentar classificar essa causalidade, para avaliar se esse evento tem alguma plausibilidade biológica. Então, como no caso que nós apresentamos, uma reação imediata e que nós fomos atrás, na verdade, do antígeno específico, né? Que a gente ficou pensando na reação imediata, o paciente preencheu o critério de anafilaxia, não tinha nenhum outro fator naquele dia para poder confundir a causa desse evento, então pode ter sido causado pela vacina. E aí a gente vai atrás, então, desses fatores relacionados à causalidade. E aí, do ponto de vista de alergia, nós conseguimos fazer os testes cutâneos, por exemplo, com a própria vacina. E aí, com isso, avaliar se alguma substância, especificamente aqui o polietileno glicol, poderia estar implicado nesse caso. Então, essa investigação de causalidade é muito importante, né? E aí, isso é importante especialmente porque as pessoas olham, às vezes, o número de eventos adversos reportados e, nossa, a vacina causa muita reação. E, na verdade, é o que foi reportado. Quando a gente vai separar o que realmente tem causalidade, os eventos são muito poucos, que é o que acontece com as miocardites e pericardites, que foram observadas em adultos jovens após vacina Pfizer, os eventos trombóticos que foram observados com as vacinas de vetores virais, por exemplo, que, no final das contas, são eventos que podem ocorrer, mas muito raros. Então, aqui, só para vocês entenderem, então, a gente classifica esses eventos, né? Então, de acordo com literatura e todo esse fluxo de investigação, então, é importante entender se aquela vacina realmente causou aquele evento. E toda vez que um paciente chega para a gente, isso em qualquer setor, no serviço público, no serviço privado, no hospital, na unidade básica, nós podemos reportar esse evento. E esse evento ele pode ser reportado no portal da Anvisa, no próprio site do Programa Nacional de Imunizações e nas vigilâncias locais. Então, se o nosso hospital tem uma vigilância epidemiológica, eu posso notificar esse evento para a vigilância local. E aí, essa vigilância local passa para o município, que vai passar para o estado, e o Ministério da Saúde compila todos esses dados. E nós tentamos classificar esses eventos em graves e não graves, porque isso vai nos ajudar lá na frente na investigação e na tomada de decisão se um evento grave. Então, como organizar o raciocínio diante de um evento de hipersensibilidade, depois diante de uma reação, por exemplo, como nossa paciente? Então, existe uma lista de eventos adversos de interesses especiais recomendados por vigilância ativa, né, para a gente ir atrás dos casos, saber o que aconteceu com as pessoas que tomaram alguma vacina e tiveram um evento. E, por essa classificação, existe uma separação por sistemas. Então, os sistemas neurológico, imunológico, e aqui de interesse, na verdade, do ambulatório de imunologia e alergia, a gente acaba avaliando as anafilaxias, as vasculites cutâneas, urticária, eritema multiforme, como de interesse para a nossa especialidade para estudar esses casos. Então, voltando àquele caso, então, quando a gente classifica o evento em mecanismos, né, a gente gosta de utilizar aí a questão dos mecanismos e da parte sindrômica do paciente, o que aconteceu com essa paciente? Então, ela teve anafilaxia, ela preencheu os critérios clínicos de uma anafilaxia, que foram após a vacina. Poderia ser uma reação de hipersensibilidade sem anafilaxia, mas os conceitos de anafilaxia têm que estar muito claros para o clínico, gente, para quem trabalha com urgência, quem trabalha com a clínica, quem está na sala de vacina. Por quê? Porque isso vai mudar o tratamento, vai mudar, na verdade, a possibilidade de tratamento desse paciente, como nós vimos lá na frente. Então, classificando por mecanismo, se nós pensamos numa anafilaxia, a gente vai caracterizar esse quadro como reações de hipersensibilidade do tipo 1, que são eventos, reações imediatas e IgE mediados. A gente vai ver que dentro da anafilaxia a gente tem eventos IgE mediados e não IgE mediados, mas pensando na classificação de IgE tipo 1.
As reações de hipersensibilidade do tipo 2, como síndrome de Guillain-Barré, cultura trombocitopênica idiopática, as do tipo 3, como reações de Artis, doença do soro, e as reações do tipo 4 são reações tardias, né? Então, as farmacodermias, edema multiforme, dermatite de contato, os rachos maculopapulares mais tardios são classificados dentro do tipo 4. E, então, voltando à questão 2, essa paciente se encaixa, então, a anafilaxia se encaixa, então, nas reações de hipersensibilidade do tipo 1. Então, o que chamou a atenção, né? Então, volta e meia, nós temos aí, infelizmente, emergência de epidemias. Então, em 2017... Se alguém aparece. O microfone... Mas não é nada assim, né? Tá bom. Então, em 2017, nós tivemos um grande surto de febre amarela e isso acabou levando a uma grande movimentação das pessoas para se vacinarem, né, contra a febre amarela. Então, nós tivemos uma demanda relacionada com pacientes anafiláticos ao ovo, e aí a vacina de febre amarela contém ovoalbumina, então foi uma questão que, a princípio, essas pessoas tinham uma contraindicação absoluta de receber vacina de febre amarela, mas, de um modo geral, os alergistas conseguiram desenvolver protocolos para vacinar essas pessoas com segurança. E, em 2020, com o surgimento, então, da pandemia, da Covid-19, a gente começa, então, em dezembro, a vacinação, as primeiras vacinações, e aí os primeiros reportes de reações alérgicas da vacina da Pfizer, então, trazendo uma nova demanda. Então, a grande preocupação naquele momento era se pacientes asmáticos, alergia a himenópteras, a mastocitose sistêmica, pacientes com alergia alimentar grave, reação a medicamentos, ou com história de eventos adversos pós-vacinais prévios, teriam maior risco para anafilaxia. Então, essa foi a grande questão, e tentando responder isso, as sociedades foram se organizando. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, assim, embora a gente fale bastante sobre os critérios de anafilaxia, e que isso tem que ser bem medular, né, no atendimento de urgência, mas existe sempre uma tentativa de padronizar da melhor maneira possível, porque isso ainda gera confusão. Então, de acordo com aqueles critérios de Brighton, como eu falei para vocês lá no comecinho da classificação de eventos adversos, a vacina da Pfizer reportou mais casos de anafilaxia por milhão de doses de vacina. Ele estava tentando ver no celular como estava muito ruim para ela. Tem alguém que está me ligado. Por gentileza, poderia desligar? Mas ele está fazendo vários mapas. Aí então, o que a experiência pós-marketing dessas vacinas de RNA, especialmente Pfizer e Moderna, mostraram? Né? Que existem reações alérgicas graves, foram reportadas 175 reações, porém 21 casos confirmados de anafilaxia e 1,9 milhões de doses de vacinas aplicadas nos Estados Unidos. A maioria dessas reações graves aconteceram nessa janela de 30 minutos após a vacinação. Então, encaixa bem, né? Então, se a gente for pensar no mecanismo, na reação imediata, então, a maioria das anafilaxias vão acontecer ali na primeira hora, especialmente nos primeiros 30 minutos pós-vacinação. Com a Moderna, houve uma menor frequência desses casos e nenhum paciente foi a óbito ou precisou de hospitalização prolongada. Todos esses pacientes foram tratados imediatamente com adrenalina intramuscular e o quadro completamente revertido. Então, tentando encontrar ainda um fator de risco, né? Como é que eu sei que aquele paciente é de risco ou não para receber uma vacina de Covid? A gente não tem dados ainda muito sólidos em relação a isso, mas nesse reporte do histórico de pacientes que tiveram alguma reação após alguma vacina de Covid, especialmente Pfizer e Moderna, observado que 56% das anafilaxias, esses pacientes tinham história prévia de reações medicamentosas. Então, uma dica, se o paciente tem um histórico de reação medicamentosa grave, uma anafilaxia com algum medicamento, talvez esse paciente, aquele paciente que a gente vai precisar, ele vai poder se vacinar, mas é um paciente que a gente precisa deixar ali em observação por 15 minutos a 30 minutos.
Então, o que tem nessas vacinas, então, de RNA que nos chamaram a atenção em relação às anafilaxias, né? Então, o polietileno-glicol, o PEG ou o macrogol, é uma substância utilizada aí como componente, como veículo, ele envolve, na verdade, a vacina para que a entrega, para que esse antígeno consiga chegar da maneira mais adequada de ser apresentada para as células apresentadoras de antígenos. E esse polietileno-glicol ele está presente em outros medicamentos do nosso uso. Então, metilprednisolona, o diluente de omeprazol tem polietileno-glicol. Então, embora seja raro, alguns pacientes podem ser sensibilizados e ter alergia ao polietileno-glicol. Então, essas duas substâncias chamaram a atenção, especialmente com essas anafilaxias que aconteceram após vacina, e o polietileno-glicol, ele tem uma similaridade estrutural com o polissorbato 80 presente na vacina da AstraZeneca. Então, essas duas substâncias é que chamaram a atenção, e isso está sendo estudado para saber realmente qual o papel dessas substâncias em induzir anafilaxia e qual a frequência disso, né? Porque nós sabemos que a anafilaxia vacina é um evento muito raro. Então, aqui só para ilustrar para vocês que essas substâncias estão presentes em várias vacinas, e a gente não tinha dados de anafilaxia ou não chamava atenção para outras vacinas, então a gente precisa entender o que está acontecendo com as vacinas de Covid agora. E esse estudo, essa revisão traz aí uma discussão sobre potenciais mecanismos de anafilaxia envolvidos com as vacinas de RNA. Então, poderia ser por ativação do sistema complemento, ativação direta de células efetoras, o próprio reconhecimento de anticorpos pré-existentes, né, pacientes com alergia prévia ao polietileno-glicol, e aí tanto sensibilizados de IgE, IgG ou IgM, ou ativação diretamente de mastócitos. Então, esses mecanismos aliados à predisposição genética, para hipersensibilidade, né, então uma predisposição do indivíduo, poderia ser a causa dessas anafilaxias. Né? Então, aqui essa figura é bem interessante, que ela mostra, então, quais os... Não tem, né? Ela mostra, então, quais os alvos aí, os fatores que poderiam dar um gatilho para essa degranulação direta de mastócitos e, consequentemente, os sintomas relacionados à anafilaxia, urticária, angedema, broncoespasmo, pela liberação maciça de histamina, leucotrienos e outras substâncias importantes, outros componentes importantes na anafilaxia. Então, pensando na questão 3, né, considerando o tipo de reação, então nós pensamos, sindromicamente o paciente teve uma anafilaxia, eu não encontrei nenhum outro agente que pudesse ser a causa, então nós consideramos uma anafilaxia pós-vacinal, provavelmente o mecanismo implicado é do tipo 1. E quais as substâncias? Aí a gente vai um pouquinho mais além, então eu tenho que olhar o que tem na vacina. Então, como a Isadora também comentou sobre a questão do látex, mesmo os pacientes que não têm história muito clara se tem ou não alergia a látex, diante de um evento de anafilaxia, tanto pós-vacinal ou intraoperatório, é mandatória a nossa investigação para o látex. E aí a gente colocou aqui a questão do polietileno-glicol, que é a substância implicada aí, talvez mais importante dentro das vacinas de RNA, como possíveis causadores de anafilaxia, embora isso seja grave. A gente colocou os fatores para confundir um pouquinho. Então, ovo, não tem ovo na vacina da Pfizer e nenhuma vacina de Covid atual. Então, não é uma preocupação pacientes alérgicos graves ao ovo em relação às vacinas de Covid. É um evento agudo, o paciente foi tratado imediatamente com adrenalina, no máximo ele vai receber antihistamínicos e corticoide por um período curto ali, por poucos dias. Não é recomendado, não é uma urticária crônica, não é uma alergia crônica, o paciente então não precisa ficar usando antihistamínicos, nenhuma outra medicação, muito menos corticoide sistêmico, e os antileucotrienos vão ter pouca ação aí em prevenir prováveis anafilaxias futuras, né? Vocês poderiam pensar, então vamos dar medicação para o paciente até ele receber a próxima dose. Então, uma coisa que é bem importante é que o uso prévio de medicações de antialérgicos não está recomendado, porque isso pode mascarar sintomas de anafilaxia ou dar uma falsa sensação de segurança, né? Um antihistamínico não vai segurar uma reação anafilática se o paciente realmente tiver chance de ter essa reação anafilática, e especialmente se eu vou dar, estou pensando em dar a mesma substância que o paciente teve reação.
Lembrar que a gente não, né, a gente evita, a gente não dá corticoide no período peri-vacina aí, por motivos. A gente não sabe quanto esse corticoide ali peri-vacina vai atrapalhar a resposta imunológica. A gente sabe que indivíduos imunocomprometidos, especialmente com uso crônico de corticoide, tem uma redução aí na resposta imune às vacinas. Então, nesse caso, isso não está recomendado. Então, pensando nesse screening aí para vacinar, então, quem é esse paciente de risco? Quem é o paciente que eu atendi, que eu preciso encaminhar esse paciente para o serviço de saúde, para ser avaliado no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais? A gente tem um CRI hoje dentro do Hospital das Clínicas, ou para um ambulatório de eventos adversos. Então, se o paciente tem história de alguma alergia grave, se teve histórico de reação alérgica vacinal grave, se tem história de anafilaxia a algum outro componente, látex ou medicamentos, ou se o paciente tem uma história sabida de reação alérgica ao polietileno-glicol ou substâncias que tenham reação cruzada com esse polietileno-glicol que estão presentes em vacinas ou injetáveis. Então, quem é o paciente de alto risco? É aquele paciente que chega para a gente e fala, doutor, eu faço acompanhamento médico e eu tenho reação com tais medicamentos e existe uma comprovação que eu tenho alergia a polietileno-glicol. Então, esse paciente, ele não tem recomendação, né? Esse paciente tem uma contraindicação de receber vacinas que contêm essas substâncias, por exemplo, as vacinas de RNA, tá? Os outros pacientes, aí a gente vai avaliar esse risco e eu vou mostrar aqui para vocês as sugestões. Então, de um modo geral, naquele momento, né? Então, para essas vacinas de RNA, especialmente, então, o CDC recomenda que todos os pacientes devam ficar em observação por pelo menos 15 minutos. Então, isso é o que a gente fala de precaução padrão. Não precisa de precaução adicional. Isso é o padrão, todo paciente. Pacientes com histórico de reações alérgicas moderadas ou graves a medicamentos ou vacinas prévias, que não sejam as vacinas de Covid, avaliar risco-benefício, mas esse paciente pode ser vacinado com uma observação aí de 30 minutos e em locais com a possibilidade de um atendimento de anafilaxia. Não precisa ter uma super estrutura, mas a equipe tem que estar apta a atender qualquer evento agudo, né? O paciente pode ter uma síncope depois da vacina, pode cair, bater a cabeça, o paciente pode desmaiar, o paciente pode ter, enfim, várias questões ali que envolvem a vacinação e a anafilaxia, embora seja raro, é uma delas. E se o paciente teve reações imediatas até 4 horas ou graves na primeira dose, não receber a segunda dose daquele mesmo imunizante. Então, a nossa paciente teve uma reação grave e imediata, que foi uma anafilaxia com a primeira dose. Então, aqui mais uma recomendação, né? Então, vou deixar esse material para vocês, para que vocês tenham acesso. Então, pacientes com histórico de alergia a alimentos, por exemplo, né? Não tem nenhuma proteína alimentar nas vacinas de Covid. Eu tenho asma, eu uso imunobiológico para alergia. Esses pacientes não têm contraindicação nenhuma e não precisa de nenhuma precaução adicional para receber vacinas. Quem é o paciente que precisa, às vezes, de uma avaliação do especialista ou um paciente que vai ser vacinado sob supervisão? Pacientes com histórico de anafilaxia idiopática, pacientes com diagnóstico de mastocitose sistêmica, alergia prévia à reação com outras vacinas. Então, esse indivíduo aí precisa ficar sob observação ou passar por uma avaliação para ver se ele tem um histórico aí de alergia ao polietileno-glicol polissorbato. Ou esse paciente, se ele tem já um histórico de anafilaxia em dose prévia daquela vacina em questão ou algum componente, ele já tem uma contraindicação daquela vacina, né? Então, ele não vai poder receber aquela plataforma, então ele precisa ser avaliado por um especialista. E aqui em São Paulo a gente conseguiu estabelecer um fluxo que, caso o paciente tenha comprovadamente uma história de alergia, uma alergia comprovada àquela substância na primeira dose, esse paciente pode ser encaminhado para os CRIs, e aí cria HC e ambulatório de eventos adversos, para que a gente possa fazer uma avaliação mais detalhada e recomendar, na verdade, a troca para um outro imunizante, que, por exemplo, pode ser uma plataforma inativada, como a Coronavac, que não contém essas substâncias. Então, respondendo à questão 4, né, na conduta a respeito do segmento. Então, o paciente está bem, ele voltou agora e fala, e agora? Eu posso receber a próxima dose? Como eu vou fazer para completar o meu calendário vacinal? Então, contraindicar a próxima dose de qualquer vacina,
Aqui a gente tem possibilidade de substituir por uma vacina, por um fabricante que não tem aquelas substâncias, né? Então, a gente encontrou uma sensibilização ali, mais, né, positivo, ainda duvidosa, da vacina da Pfizer. O objetivo de fazer o teste com a vacina Pfizer era fazer diagnóstico. E, olha, realmente o paciente é sensibilizado provavelmente ao polietilenoglicol contido na Pfizer. E o objetivo de testar a Coronavac era dar uma opção segura para o paciente. Olha, não tem a substância e realmente o teste foi negativo. Então, a melhor conduta nesse momento, como a gente tem possibilidade com as vacinas do Covid, é substituir o fabricante por um outro que não tem aquela mesma composição, mas, de todo modo, esse paciente vai ficar sob supervisão por 30 minutos, porque a gente não pode esquecer que existem outros gatilhos, outros mecanismos imunológicos que poderiam estar envolvidos nas reações imediatas, tá? E contraindicado de receber a mesma vacina, porque ele teve um evento grave, foi uma anafilaxia. Se fosse um evento leve, ele poderia receber uma segunda dose. E aqui só para mostrar um pouquinho para vocês, então, né? Então, a gente tem um ambulatório de eventos adversos, e aí o que foi observado nesses últimos meses em relação aos eventos e vacinas de Covid e reações alérgicas. Então, a maioria dos eventos, eles acontecem de hipersensibilidade, aconteceram após a primeira dose da vacina. Apenas 2 casos aconteceram depois da segunda dose. Alguns pacientes procuram um ambulatório para esse aconselhamento. Então, olha, eu tenho anafilaxia com o medicamento, eu tive um quadro neurológico, uma mielite, ou eu tenho alergia alimentar grave, eu posso receber vacina? Então, muitos pacientes procuraram um ambulatório por esse motivo. E como um ambulatório de alergia, né, para avaliar reações de hipersensibilidade, era esperado que muitos casos que apareceram fossem casos com reações imediatas, né? Então, quase a metade aí dos casos se dividiu entre reações imediatas, com menos de 6 horas de aparecimento. Então, esse tempo para a gente é muito importante, porque isso nos auxilia a pensar naquele mecanismo imunológico. E quanto à gravidade, né, uma grande quantidade dos pacientes foram graves, mas, mais uma vez, a gente tem um viés de ser um ambulatório de especialidades, então, vão se encaminhar, os casos que chegam vão ser mais graves. E as mulheres, né, chegaram mais ao ambulatório, foram mais reportados por eventos adversos do que os homens, e isso é visto na literatura mundial, né, os eventos adversos acontecem mais em mulheres. Em relação à gravidade das vacinas, né, e aí só considerando as reações de hipersensibilidade, então, eventos não graves, como urticária isolada, solangedema ou prurido, reações de artrite, entre outros, aconteceram com todas as vacinas. Aqui, com a vacina Pfizer, a gente só teve 2 eventos não graves, mas lembrar que a introdução dessas vacinas, né, para acesso à população aconteceu em períodos diferentes. A gente começou a vacinar com Pfizer em maio, mais ou menos. Então, a proporção de casos, na verdade, a gente não consegue relacionar por causa da distribuição de doses. Em relação aos eventos graves, que aí principalmente anafilaxias, vasculites cutâneas mais extensas, doença do soro, eritema polimorfo, eventos neurológicos, acabaram entrando aí também nessa investigação, também aconteceram com todas as vacinas, com exceção da Janssen. A gente não tinha, até o momento desses dados, a gente não tinha nenhum dado com a vacina Janssen, né? Então, de um modo geral, a maior parte das condutas, né, então, foi manter o esquema vacinal com precaução, então o paciente toma a vacina e ele fica em observação. Alguns casos, na verdade, não tinham, eram casos mais leves, então, de um modo geral, o esquema foi mantido sem precaução adicional. Então, a conclusão, assim, é que sempre a gente tem que notificar esses eventos, isso é um grande problema, os casos chegam sem notificar, o médico acha, ele identifica o caso, ele não sabe que ele pode notificar ou como notificar, então ele acaba encaminhando para o serviço público para encaminhar, mas é importante que todos podem notificar, a necessidade de padronizar as condutas para esses atendimentos, né? E os eventos graves, de um modo geral, são contraindicações para doses futuras, mas a gente precisa entender um pouco isso. E os testes dentro da alergiologia, eles servem principalmente para identificar as reações imediatas, né? Para a gente tentar avaliar essa causalidade com as reações imediatas, sempre para avaliar a possibilidade de intercambiabilidade ou troca do esquema vacinal, e tudo isso baseado em padronização
e normas bem estabelecidas, né? Então, isso aqui só mais uma vez para mostrar, então, a maioria dos pacientes que tiveram alguma contraindicação para qualquer plataforma foram os pacientes com reações mais tardias e casos neurológicos. E o que acontece, então, depois que esse paciente toma a segunda dose? O paciente teve um evento imediato, mas a gente deu a segunda dose para esse paciente. O que a gente faz, né? Então, de modo geral. Então, os desfechos após a segunda dose. Então, 2 pacientes reproduziram o evento inicial, mais leve, não foram anafilaxia. Um paciente teve um edema labial e urticária leve, depois que ele foi submetido à mesma plataforma, mas, de um modo geral, todos os pacientes conseguiram receber a sua segunda dose sem complicações. E aqui a literatura mostra, então, que existe, nós tentando nessa tentativa de estratificar risco, dos casos leves, a gente pode manter aquele esquema sob supervisão, mas o paciente pode reproduzir os sintomas em torno de 1/3 dos casos, e aí a importância dessa vacinação com uma precaução adicional, uma observação um pouquinho mais cuidadosa. Os eventos não graves, as anafilaxias, não aconteceram na segunda dose, porque esses pacientes foram tirados desse risco e protocolos de sensibilização, isso é possível em alguns casos, foi realizado com essas vacinas. Então, de um modo geral, é sempre a dica do paciente é tentar estratificar esse risco, para referir o paciente, né? Mais uma vez, para o CRI, a gente tem um CRI que absorve esses casos um pouco mais complexos, tem um ambulatório de eventos adversos também no hospital e outros serviços. O que a gente não pode é rotular o paciente como contraindicação para receber dose subsequente, né? Então, na dúvida, encaminhe esses pacientes, mas não rotulem para que esse paciente, eu sou alérgico à vacina e eu não posso receber mais nenhuma outra vacina, então eu sou de risco. Então, esses pacientes precisam ser acompanhados e investigados. E pensando um pouquinho mais além, então, de um modo geral, quando a gente pensa em mecanismos de hipersensibilidade e reações imediatas, né? A gente vai pensar no tipo 1 ou naqueles mecanismos de degranulação de mastócitos, os eventos tardios, de um modo geral, tipo 2, 3 e 4. Então, quando a gente pensa nesses eventos imediatos do tipo 1, nós pensamos no polietilenglicol e macrogol, polissorbato 80 para as vacinas de Covid, lembrar do látex, outras substâncias que a gente ainda não tem conhecimento exatamente de qual potencial alergênico, ou o próprio antígeno pode ser um gatilho e agir naquele mecanismo de degranulação de mastócitos. Geralmente, quando a gente pensa nas reações mais tardias, o antígeno tem um papel muito importante, os adjuvantes, em ser o gatilho para essas reações. E aí, pensar no mecanismo, né, entender a história exatamente do paciente, ter essa cronologia, faz a gente pensar nesse mecanismo e, com isso, no agente causal, e desse modo nós podemos tomar a decisão da maneira mais acertada, contraindicando ou tentando trocar a plataforma, se for indicado, ou mantendo a plataforma para as próximas, para a vacinação subsequente, né? Então, isso aqui existe um fluxograma, um racional de investigação de reações de hipersensibilidade das vacinas de Covid, desenvolvidas no serviço de alergia, entre todos aqueles critérios da história clínica, de afastar outros fatores estão relacionados, fazem parte desse racional. E então, sempre, toda vez que o evento é imediato, então a gente precisa confirmar se esse paciente realmente teve uma anafilaxia, tentar elencar esses potenciais componentes que podem ser as causas, pensar sempre em látex, e a gente não tem disponível amplamente, mas a criptase é um marcador de anafilaxia que vem sendo utilizado em algumas situações, e isso pode ajudar naquele diagnóstico, especialmente quando gerar dúvida se realmente o paciente teve uma anafilaxia ou não teve uma anafilaxia, né? E aí, baseado nisso, que nós vamos prosseguir, então, essa investigação e avaliação do paciente. Se existe uma alternativa de vacina sem aquele agente suspeito, a gente vai trocar o fabricante, eu não preciso prosseguir mais com nenhuma outra investigação ou avaliação. Mas dentro da alergia, se não existe uma alternativa para aquele suspeito, o paciente precisa realmente daquela vacina, existe um risco epidemiológico muito grande da doença,
existe a possibilidade de fracionar ou dessensibilizar aquele paciente para aquela vacina. Nós utilizamos isso com mais experiência existem dados mais importantes sobre isso, em relação à vacina febre amarela, por exemplo, e crianças anafiláticas ao ovo, pessoas anafiláticas ao ovo. Para as vacinas Covid, a gente ainda está entendendo se realmente serão necessários esses fracionamentos de dose, uma vez que nós temos a possibilidade até o momento de trocar o fabricante. Então, assim, adiar muito tempo a segunda dose vai deixar o paciente vulnerável à infecção, né? Então, a tomada de decisão, a gente precisa agir rápido, não posso deixar o paciente com um atraso muito grande naquele esquema vacinal. A gente precisa realmente tomar uma conduta e entender se esse paciente vai poder receber a segunda dose ou as doses subsequentes. Então, entender os fatores relacionados às vacinas, eu preciso entender de qual vacina a gente está falando, né? Se existe algum componente mais preocupante ou não em relação às alergias. E entender os fatores relacionados aos vacinados. A gente precisa entender se aquele indivíduo tem um histórico prévio de alguma substância, de alguma reação anafilática ou mais grave, algum medicamento ou coisas coincidentes com as vacinas. É preciso acolher esses pacientes pós o evento, né? Tentar não rotular o paciente como alérgico a vacinas antes que a gente da investigação, porque esses pacientes, eles, a partir do momento que alguém falou que ele tem alergia à vacina, ele nunca mais toma vacina nenhuma. Então, a gente tem muitos exemplos de casos que chegam no ambulatório, paciente com uma carteirinha de vacinação quase em branco, porque ele teve um evento e aquilo, às vezes, não foi muito bem explicado. Vale a pena estratificar os pacientes de risco para anafilaxia vacinas. Quem é o paciente que eu preciso ter um pouco mais de cuidado? E isso, pela história, a gente vai conversar, né? A gente vai saber, olha, eu já tive reação anafilática com medicamentos, ou intraoperatório, ou eu tenho alergia a látex. Então, essa estratificação nos auxilia, não na contraindicação, mas em saber que preciso ter um cuidado, um olhar para aquele paciente, que ele vai ficar ali em observação por alguns minutos, e, de um modo geral, entender que quem faz vacina precisa estar preparado para atendimentos de eventos adversos imediatos e acolher esses pacientes, né? Então, isso já é um padrão para as imunizações, é o treinamento para todos os eventos adversos, mesmo que raros. E aí eu coloco aqui como um papel mais importante do especialista, que a gente precisa interpretar com muito cuidado os testes cutâneos com vacinas e componentes. A gente ainda está aprendendo em relação às vacinas de Covid, então essa interpretação cuidadosa sobre o real diagnóstico ou causalidade, isso define a conduta do paciente. Escalonamento de doses, que é aquele fracionamento, a gente não tem dados para vacinas de Covid ainda, mas a gente já tem reportes em literatura sobre casos e protocolos de fracionamento de doses. Sempre pensar no ambiente seguro para vacinação sob supervisão e procedimentos, né? Então, se a gente está em um lugar que a gente não vai conseguir garantir que o paciente seja atendido caso um evento, caso uma reação aconteça mais séria, esse paciente, na verdade, tem que ser referido ou a gente tem que pensar numa alternativa, né? Tudo isso, gente, para garantir a oportunidade de vacinar. Então, quando a gente fala de evento adverso, não é para a gente ficar com medo do evento adverso, é para a gente saber que eles existem, de um modo geral, eles não são graves e não vão contraindicar vacinações futuras, e a nossa responsabilidade como profissionais de saúde, separar o que é uma relação temporal, olha, foram reportados tantos eventos adversos, mas será que realmente aqueles eventos adversos estão relacionados com as vacinas? Existe uma relação causal, que isso é muito importante para que a gente oriente o paciente, oriente a comunidade e evite, na verdade, essas fake news e o paciente perca a oportunidade, então, de vacinação. Aqui as referências, caso vocês queiram consultar, eu acho que a gente deixa o material disponível para eles no site, né? Então, vocês vão ter acesso.
E o ambulatório de imunologia e alergia de eventos adversos está disponível aí, caso alguém precise procurar, discutir algum assunto. A gente está à disposição. Obrigada, Isadora, por participar hoje aqui como residente. E obrigada pelo convite aí da disciplina e pela atenção de vocês. Dúvidas, pessoal? Então tá bom. A professora Cláudia fez uma pergunta aqui. Obrigada por ter perguntado e pela presença, professora. Então, paciente vacinado com dose suplementar de Pfizer e apresentar 48, 72 horas sintomas de gripe com PCR negativo, podemos atribuir como efeito adverso a vacina? Obrigada, excelente escolha do caso e agradecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Então, assim, a gente tem que lembrar, e foi muito bem lembrado, professor, alguns sintomas, sinais e sintomas estão reportados na bula do fabricante e podem incluir coriza, mialgia, cefaleia, dor no membro, um pouco de mal-estar, e isso pode durar aí até 2 ou 3 dias, mais ou menos, após a vacinação. É sempre importante esse diagnóstico diferencial com infecção viral e especialmente com Covid, né? Então, pacientes com sintomas gripais que começaram depois da vacinação, a gente faz sim uma investigação para Covid. E mesmo um PCR negativo, se aquele paciente persiste com aqueles sintomas mais tempo, a gente já vai pensando que não é da vacina, e aí, eventualmente, esse paciente vai ter que ser reavaliado ou retestado. Os sintomas, os eventos adversos, efeitos colaterais das vacinas, eles são, principalmente com Pfizer, Coronavac, eles são mais restritos, duram poucos dias, né? Então, 2, 3 dias, mais ou menos, os sintomas estão resolvidos, às vezes com exceção das sintomas locais, que podem durar um pouquinho mais. Passou muito tempo desse evento, a gente fica atento se não pode ser uma infecção viral, e especialmente pelo Covid. Tá bom? Excelente pergunta. Existe um fluxo de encaminhamento na colônia daqui, de paciente dentro da Brasil e fora? Ou vocês recomendam mandar para o CRI, e, se necessário, CRI em contato? Na verdade, foi feito através da interconsulta, né, e um encaminhamento direto, como a gente faz com os outros ambulatórios de alergia, né? E dentro do ADC, também na ambulatório de alergia. Mas vocês têm interesse de paciente de fora, que vacinou fora? Sim, sim. E aí, para os pacientes de fora, a gente recomenda a entrada do CRI, e a gente tem uma interlocução com o CRI, né? E aí o CRI referencia para a gente. A Secretaria de Saúde também consegue encaminhar casos do município, casos de interesse especial, que eles precisam fechar o caso, então existe fluxo de encaminhamento oficial. Acho que 8h29, né? Nós caminhamos aqui para o final. Mais uma vez, o assunto é novo e é muito vasto, especialmente em relação às vacinas de Covid. Então, eu me coloco à disposição para outras discussões e até para quem realmente tem interesse ou precise de alguma coisa do ambulatório. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e obrigada pela oportunidade. Bom dia.